Seja bem-vindo, bem-vinda para a nossa primeira aula da segunda turma de mentoria terapêutica. Você é muito especial e eu quero que você se reconheça, tá? Lu, quem mais que está assistindo, que se reconheça, sabe? Realmente celebre você por estar aqui nessa aula, fazendo essa aula. Como primeiro módulo do curso, a gente fala sobre nosso eu interior, nossa programação, nossas crenças, né? Esses modelos que a gente traz, essas programações inconscientes. Hoje eu quero falar um pouco mais profundo do que nós falamos nas aulas sobre isso. Como que você pode se reprogramar, como que você pode se desinstalar uma programação antiga. E o que acontece? Que programação é essa? Então, é como se nós fôssemos biocomputadores. E aí, como biocomputadores, a gente responde a uma programação de fábrica, digamos assim. Como assim, Darla? Programação de fábrica? Isso é uma metáfora para você entender, para ficar mais claro esse processo. Quando você nasce, você é o primeiro, segundo, terceiro, quarto filho. Seus pais estavam casados ou separados, em que fase da vida eles estavam, tudo isso, de alguma forma, vão criando sistemas de operação. Então, você vai falar assim, nossa, eu tenho 3, 4, 5 irmãos, ou não, nenhum irmão, e eu sou muito diferente da maioria das pessoas, justamente por esse conjunto de fatores que estão impactando na sua vida e criando seus modelos de vida. Quando você é criança, você absorve algumas coisas e você não tem nenhum filtro, você não faz nenhum, você não tem o que o seu pai fala, o que sua mãe fala, o que acontece com você até os 5, 6, 7 anos, entra direto para o seu inconsciente. Então, às vezes, você vai ver pessoas brilhantes, tendo vidas pequenas, e vai ver pessoas até não tão inteligentes, não tão, sabe, especiais, tendo vidas maravilhosas. Por quê? Porque essa programação, ela está afetando você. E aí, a gente vai culpar nosso pai, culpar nossa mãe, culpar nosso país, ou seja lá o que for? Não. Nós vamos tomar consciência dos padrões, porque se nós herdamos dos nossos pais e desse meio as coisas boas, vem junto essas coisas também. Cabe a mim e a você reprogramar isso. É fácil? É fácil? Não. Não é fácil, porque exige dedicação, persistência, exige que você repita os processos. Às vezes, durante a minha trajetória de vida, o que acontecia comigo? Eu começava um processo e ficava um ano com um profissional de ajuda, e daqui a pouco eu estava cansada daquilo, porque os métodos tradicionais me cansavam de verdade. Mas mesmo assim, até hoje, todos os dias, eu tenho até feito as lives, né? Quem está aqui sabe, do despertar, porque todos os dias a gente precisa acordar de novo e perceber a nossa vida, estarmos presentes, estar sendo, né? Então, para viver no aqui e agora é ser. E ao ser, eu vou escolher esse programa está me ajudando, esse programa está me atrapalhando. Então, que história é essa de programa? Você tem um modo de se relacionar com o dinheiro, você tem um modo de se relacionar com os homens, você tem um modo de se relacionar com as mulheres, você tem um modo para se relacionar com comida. E quando você começa a fazer essa observação a partir deste pensamento, dessa metáfora, você vai observar que é uma repetição. Você vai olhar para a sua vida e você vai verificar que é uma repetição de padrão. E, de repente, você pode saber que foi um marco. Eu sou assim porque a minha mãe falou isso de mim. Eu sou assim porque o meu pai disse isso de mim. Eu sou assim porque meu tio, meu avô, sei lá, aconteceu isso com eles. Só que você não precisa ficar refém disso. E você também não precisa brigar com essas pessoas, né? Realmente entrar em embate, porque aí você vai piorar a situação. O que você precisa? Se desprogramar, se reprogramar. Eu só consigo fazer isso com muita honra ao que veio antes. Eu só consigo fazer isso com observação. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que fala assim, orar e vigiar sem cessar. E a nossa mente, a nossa vida é isso, orar e vigiar sem cessar. E aí, uma outra palavra que eu gosto de usar era do verbo.
né? E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o que eu entendo? O verbo é o logos, a palavra. A palavra. Então através da palavra, eu crio e descrio coisas. Eu reforço coisas, ou eu dou início às novas criações. E se você repete uma palavra, ou um evento, muitas vezes você vai contando, recontando. O que você está fazendo? Você está tornando um programa ainda mais forte e dominante. E aí não tem jeito. Nesse universo funciona assim. Boa noite, Keila. Boa noite, Eliette. Nesse universo funciona assim. Existem leis pré-estabelecidas. Existem leis que foram pré-estabelecidas muito antes de eu e você estarmos aqui. Quando eu e você não observamos essas leis, independente de nós termos consciência ou não, vai ter resultado, vai ter consequência. Então, hoje eu estou aqui para te falar sobre isso, a forma como você se relaciona com cada item, com cada circunstância na sua vida vem de um programa, uma programação. Como que eu modifico isso, Darliane? Eu modifico primeiro observando, tomando consciência. E ao observar e tomar consciência, eu acolho tudo com amor, porque eu não posso pegar e jogar tudo fora, dizer, chega, essa família não me serve, essa mãe foi cruel, esse pai foi isso. Entender essa história. Então, eu volto nessa história apenas para observar os meus padrões e saber de onde saiu aquilo. E por que eu estou vinculada fortemente àquilo? Por que eu falo dessa parte? Por que eu estou vinculada àquilo? Porque algumas vezes, o que acontece com a gente? Nós estamos vinculados a um destino que é algo da constelação sistêmica que diz assim, olha, meu pai teve uma amante, estou dando um exemplo para vocês. Meu pai teve uma amante, meu pai, não sei se meu pai teve uma amante, estou contando uma história para usar essa metáfora. Meu pai teve uma amante e essa amante foi excluída. Xingaram ela de vagabunda, disseram que ela era uma prostituta, e aí a minha avó condenou ela, a minha mãe então nem se fala, excluíram essa pessoa do meu sistema familiar. E de repente, eu, mulher, tenho dificuldade de me relacionar com os homens, tenho dificuldade nessa área. Pode ser que o meu destino esteja vinculado a essa exclusão do meu sistema. Mas isso é um absurdo, Darliane. A constelação sistêmica diz que é assim. Então, eu preciso me enxergar, saber das minhas histórias, para saber se eu não estou vinculada a um destino assim. Então, se esse é o seu caso, então não é só uma desprogramação. Você vai precisar de passar por um processo individual de constelação, enxergar isso, querer resolver isso, enxergar isso para resolver a sua situação de vida de vínculo. E sempre que uma exclusão aconteceu no sistema, eu não vou me aprofundar nisso, mas eu quis trazer esse exemplo. Sempre que uma exclusão acontecer no meu sistema, sempre que uma exclusão, alguém vai dizer, eu vou assumir o lugar desse excluído para que esse sistema olhe para isso. Seja o alcoolismo, seja traição, seja roubo, seja assassinato, aquilo vai se repetir no sistema, segundo Bert Helling, quem estuda o impacto. E aí, se a gente fosse, por exemplo, para outras religiões, tem outras explicações para isso. Né? As religiões que acreditam no karma, na reencarnação, então tem outras explicações em outras índoles. Estou falando da constelação sistêmica e do sistema. Então, como que eu identifico o padrão? E como que eu faço para transformar esse padrão? Tomando consciência, fazendo análise e observação, registrando, igual a Luciane está ali, anotando tudo. É importante você anotar. É importante porque isso aqui é como se você tivesse, eu não estou querendo valorizar demais, não. Essa mentoria aqui é como se você tivesse fazendo uma faculdade da sua vida. E isso aqui é transformador. E aí, o que você precisa? A Eliette já começou lá a fazer as análises dela, me mandou parabéns também, tá, Eliette? A Keila tem um caderno, mais de um ano que a Keila começou comigo, a Keila já está no segundo, terceiro caderno dela. Então, é terapêutico isso, porque é a sua vida é importante você fazer os registros,
É importante você validar, porque eu falo as coisas aqui a partir da minha experiência, a partir do meu estudo, mas você precisa validar através do seu meio. Conversar com a sua mãe, conversar com seus avós, conversar com seus avós, se é uma coisa mais profunda, e realmente ir atrás dessa história. Por quê? Ao mergulhar, vou dar um exemplo do meu padrão para você aplicar esse conceito no seu campo. Eu sofria muito por ver pessoas passando fome, passando necessidade, não tendo o que comer. Eu sofria, eu não podia ver alguém assim, que eu sofria profundamente. E eu gostava muito dessa coisa de ter o dinheiro para que nunca mais eu passasse fome, que a minha geração passasse fome, aperto. Então, eu criei aquele sofrimento todo na minha infância. Só que aquilo não tinha a ver só comigo. Aquilo tinha a ver, por exemplo, com coisas que eu fui descobrir ao fazer pesquisa com vovó e vovô. Depois eu vou ensinar para vocês como fazer essa pesquisa através de um mapa chamado genograma. E aí, eu fui descobrir que eu tive um tio que morreu nas ruas como indigente, depois de ter perdido o amor da vida dele. Eu descobri que a minha bisavó, a mãe da minha avó, que é minha avó preta, minha avó contou isso chorando. Então, a minha avó guarda um sofrimento disso, que ela quis comer carne e o filho mais velho não deixou matar um boi para ela comer carne. Ela estava com muita vontade de comer carne e ela morreu com fome, segundo a minha avó. Então, pode ser que seja só a história que minha avó contou, mas há um vínculo ali. Quando eu conto uma história, quando eu conto um fato, aquilo me gera uma dor, eu tenho um sofrimento por trás, eu posso estar vinculada àquilo ali. Então, qual era? Boa noite, quem chegou agora, eu estou aqui falando, porque eu quero que seja otimizado, depois eu vou abrir para as perguntas, tá? E então, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? Havia uma, como é que chama? Uma fidelidade, havia um pacto, havia um vínculo profundo com essa família que passou fome. Então, não tinha a ver só com a minha história. Só que a minha história é igual, por exemplo, as questões de saúde. Muitas questões de saúde que eu estou repetindo é uma lealdade ao sistema. Então, havia uma lealdade inconsciente do meu espírito àquela família que passou fome, que sofreu tanto. Então, não era permitido, entre aspas, por mim mesma, mas inconsciente, eu viver a abundância plena se pessoas do meu sangue, da minha ancestralidade, tinham morrido de fome, morrido como um cachorro na rua. E eu tive que... Gente, fecha o som de Laiane, por favor. Boa noite, querida. Eu tive que honrar isso. Eu tive que honrar esses meus ancestrais. Eu tive que enxergar. Eu não vou entrar nisso, porque a gente vai ter uma aula especial. Na verdade, tem uma aula especial. Se todas vocês assistirem essa aula, a Eliette, eu sei que já assistiu a aula de constelação. Se todas vocês assistirem, eu vou dar a parte 2, a gente vai fazer uma constelação aqui para nós honrar esses ancestrais todos. E aí, o que aconteceu? Eu quero parar com esse vício de linguagem que eu falo assim, e aí o que aconteceu? Estou trabalhando para isso. Ao honrar essa família, inclusive o nome de todos eles está lá no meu altar. Eu vou falar da importância de ter altar, independente da religião. O altar é como esse anelzinho que está aqui. O altar é um símbolo. Então, quando eu casei, eu quis usar esse símbolo que me vincula a um compromisso que vai além de um compromisso só de um homem e mulher, que criou uma egrégora sagrada ao criar minha família. Eu, Laura, Miguelzinho, Miguelzão, formamos uma aliança ali. E a soma dessas partes é muito maior do que aquele número de pessoas. Então, o que eu quero que você perceba quando eu falo isso aqui, e eu falei do altar? Talvez seja importante você trazer a sacralidade da devoção para a sua vida. Daliane, mas na minha religião a gente não usa altar, não tem problema. Separe um canto da sua casa e diga para Deus, esse lugar aqui é sagrado, eu vou consagrar ele a você. Me perdi, mas eu vou voltar.
Então, nós fazemos uma aliança no nosso espírito, um vínculo, uma lealdade. E aí eu, por exemplo, que eu fiz o teste, eu tinha, por exemplo, eh, eu tinha um vínculo tão forte com isso que inconsciente era, se eu for rica, eu vou ser excluída da minha família. Então, para você ter ideia de como isso é sério. Então, não importa qual seja a sua dor ou o seu padrão de repetição, deve ter um programa aí. E o que você precisa para você dissolver isso? Consciência e prática sistemática em melhorar o seu caráter, melhorar a parte que te cabe nisso e honrar quem veio antes, incluir os excluídos. Então, qual é o programa? O programa pode ser: toda a minha família tem dificuldade com dinheiro. O programa pode ser: eu tenho uma questão de excesso de crítica, fui criado com excesso de crítica. A minha mãe criticava muito quando eu era criança, a minha avó criticava a minha mãe, e foi assim durante gerações. Então, não importa qual seja a sua questão, pode ser que você esteja repetindo um padrão. Eu estou falando de algo grande, né? De algo forte, de algo pesado, mas pode ser nos pequenos detalhes. E todas as vezes que uma transformação vai acontecer, uma modificação, então primeiro há um observador, a você que observa a sua vida, a você que escreve algo, a você que começa a declarar algo. Eu costumo dizer que pensamento positivo sem ação positiva não vale de nada. Então você precisa pensar positivo, falar positivo, se colocar para tirar o foco daquilo que você não quer mais e você começar a colocar o foco naquilo que você quer. Então, no grande teatro de Deus, nós representamos papéis. Se somos todos filhos do mesmo pai ou se viemos da mesma fonte, então estamos todos, de certa forma, vinculados uns aos outros. Estamos vinculados por sermos brasileiros. Sou branca, sou negra, tenho origem indígena, tenho origem espanhola, e seja lá mais o que for, sou mulher, sou homem. Então, como você veio para cá, como você é, então não é só a forma como você nasceu, qual era o seu nível hierárquico na sua família, como você foi criado, o contexto que estava acontecendo, mas também os papéis que nós assumimos inconscientes. E que se você começar a se perguntar: quem sou eu nesse jogo da vida? Eu sou a salvadora? Durante um tempo eu fui a salvadora e me trazia muitos prejuízos ser a salvadora. Porque eu estava salvando a minha irmã de situações financeiras, querendo salvar a minha mãe, querendo salvar os meus amigos. E ninguém pode assumir esse papel, a não ser aquele que foi destinado para isso, mas que ele não tinha nenhum buraco, ele não estava salvando porque ele tinha um buraco. Então, quando eu me coloco, essa é a minha profissão. Então, a minha profissão, e eu só posso ser alguém que propicia a transformação se você comprar o curso, se disponibilizar a estar aqui. E quando eu perguntei se você é uma usurpadora, se você é isso, se você é aquilo, porque tem pessoas, se você começar a observar, você vai verificar pessoas que assumem papéis disfuncionais. Eles assumem papéis disfuncionais, eles vêm para cá, que eu tenho certeza que essa missão não seria a missão deles, e de repente eles assumem papéis disfuncionais. E quando eu estou acordando, eu preciso olhar para aquilo que eu fui, olhar para aquilo que eu fui, em relação a quê, Darly? Em relação a tudo. Olhar quem eu fui através dos resultados dos meus atos, os atos e resultados dos meus atos, quem eu fui como filha, quem eu fui como esposa, quem eu fui como funcionária, quem eu fui como cidadã, quem fui eu até aqui?
Quem você foi até aqui te trouxe até aqui. Então, como é que você vai rejeitar quem você foi até aqui? Não importa. Eu posso ter sido prostituta, assassina, não importa. O que eu fui até aqui me trouxe até onde eu estou hoje, no agora. Então, por mais que me traga dor, vergonha, seja lá o que for que possa trazer para você, você deve honrar isso também. E honrar não é no sentido de, nossa, que legal que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não, foi o que foi. Eu fui assim. Porque isso, imagina que isso é vergonhoso, que é desafiador, você assumir e falar, ah, não fui uma filha boa. Ah, não fui uma boa cidadã. Fui medíocre, fui mesquinha, agi assim. Olhar com verdade para isso te dá a oportunidade, te oportuniza a você falar quem eu fui, quem eu sou, quem eu serei, começa agora, como um compromisso de uma vida nova, de uma postura nova, onde você vai vigiar os teus pensamentos, onde você vai cuidar do que sai da tua boca, onde você vai cuidar do que desce para o teu coração, porque a sua vida é sagrada. A sua vida é sagrada e não importa se você desperdiçou a sua vida sendo profana até aqui. E eu falo sagrado não é nos termos da religião antiga. A sua vida é sagrada porque você é única. Isso não é uma palavra de motivação, você é única. Se você tivesse uma irmã gêmea, você não seria igual a ela. Não existe ninguém nesse planeta, ou já existiu, que tem os mesmos códigos que você. Eu acho isso incrível, eu acho, não tem outra Darliane, pode ter com o mesmo nome, mas não tem com o mesmo código genético, com a mesma experiência. Nós somos uma experiência única. Nós somos uma experiência única. Só que ao banalizar a nossa vida, dormindo como biorobôs, banalizar a nossa vida e funcionando como se a gente fosse mais um animal, a gente está estragando uma grande oportunidade, a gente está desperdiçando uma grande oportunidade. E você não precisa virar super. Você não precisa se transformar. Às vezes eu falo de transformação, a transformação ela é sutil. A transformação é como um diamante que você pega ele em estado bruto e você vai só fazendo a lapidação. É isso, você não está quebrada, você não é uma pessoa errada. Em essência, você é uma com Deus, você veio de Deus. E eu venho falando isso com você e hoje de uma forma muito mais, sabe, quando eu falo isso, eu estou vivendo isso na minha vida e eu sei que a humanidade precisa, deve ser acordada para isso. Eu sei. E Jesus, ele veio, ele falou, mas as pessoas não entenderam. E talvez precise que você também se levante para falar. Você também se levante para falar, olha, a Darliane está falando de uma coisa muito importante. A Darliane está falando de algo que realmente faz muito sentido para mim. Porque se não fizer também, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas você precisa todos os dias, não é um dia, não é a quarta-feira que você tiver aula de mentoria, é todos os dias está no seu ser, está na sua presença. E aí, essa ferramenta, que é esse mantra, quem eu fui, quem eu sou, quem eu serei, começa agora. Veja, o dia e a noite, o verão e o inverno, eles servem para mostrar o contraste. Este universo está configurado com contraste. Ontem eu falei isso na live de noite, eu tenho falado isso 6h30 da manhã. O sofrimento vem da minha incapacidade de ficar com aquilo que é. O sofrimento vem da minha incapacidade de ficar com aquilo que é. E ao não ficar com aquilo que é, eu conto uma história. Eu conto uma história. Então, eu não fico com a verdade, porque talvez a verdade doa, porque talvez eu não queira ver a verdade. E aí, isso gera um sofrimento. Então, quando eu começo a observar, quando eu começo a olhar para a minha vida, quando eu começo a fazer esse movimento, eu consigo e me conectar de verdade com aquilo que é transcendental, sabe? Deus, o Espírito Santo, a força cósmica. Deus não está preocupado com o nome que você dá para ele, querido, não está preocupado.
Só que ele quer que você se desperte para isso. Que você entenda que você não é essa carnezinha, você não é essa carnezinha, você não é esse nome, esse número de CPF. Você é um espírito eterno. Então, quando a gente consegue olhar para a nossa vida sem julgamento, é sabendo que aquilo que você foi. Então não tem o passado, e você só tem como olhar para ele de uma forma diferente. Olhar com um sentimento diferente para esse passado. Olhar para aquilo que foi e honrar. Então vamos pensar de uma mulher que sofreu na mão de um homem filho da puta. Ela só tem como ter um homem muito bom na vida dela porque um dia ela teve um monte de filho da puta. Então é importante você escrever o que você não quer mais. O que eu não quero mais. Isso chega para mim. E aí você vai escrever dentro disso que o que você não quer mais, o que você está disposta a abrir mão para que isso não continue se repetindo. Quais são os acordos e compromissos que você faz com você, com a gente aqui também, porque esse acordo não é só seu. Nós estamos aqui numa aliança de mente. Nós estamos aqui no Mastermind. Vocês conhecem o termo Mastermind? Numa mente mestra. Então, o que eu estou disposta a abrir mão? O que eu estou disposta a abrir mão para que eu não caia mais nisso, eu não faça mais isso, eu não tenha mais essas atitudes, eu não quero mais isso, eu honro isso. E aí você já está fazendo, eu tenho certeza que você já está fazendo isso. Mas seja firme com você, assine isso, coloque uma data nisso. Se fosse eu escrevendo, Darliane Santos Fiorini, me comprometo a fazer isso, 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 isso e isso. Não quero mais repetir, não vou mais repetir. Chega, basta, acabou. E realmente firme um compromisso com a tua felicidade, com aquilo que é o teu sonho. Darliane, não tenho sonhos. Você precisa pedir para Deus, para o universo, trazer os sonhos dele para você. Porque quando a gente sonha a partir das nossas carências, às vezes a gente está sonhando equivocadamente. Vai chegar lá? Vai. Mas, de repente, é melhor que você peça. Ou, se você não quer pedir também, encontre alguém que te ajude a descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu propósito de vida, qual é o seu chamado. Uma pessoa falou que na pandemia ficou sem comida em casa. Durante a pandemia, ela era cabeleireira, eu fui lá fazer uma escova, e ela falou, fiquei sem comida em casa. Aquilo me fez ver, olha o que ela falou, aquilo me fez ver o quanto eu fui ingrata. Todos os dias eu tive comida, e um monte de gente não tem comida todos os dias. Então, aquele momento de desafio fez com que ela reconhecesse o quão abastada ela era, o quão abundante e próspera ela era, e ela tinha sido ingrata. Então, nós somos um pouco assim. Às vezes, essa coisa... E eu acho que o sonho ele tem que ter a ver com a sua essência, mas não tem que ter só a ver com o ter. Porque você tem que honrar essa... E não estou dizendo o contrário, porque eu sou a favor. Quer ser milionária, quer ter muito dinheiro, quer tomar o café de ouro dos Emirados Árabes, secar a bunda com papel de ouro, eu apoio se for o seu sonho, se for o que vai te fazer feliz. Apoio. Mas aquilo que você sonha deve realmente ter a ver com a sua essência, com aquilo que você veio fazer algo aqui. E às vezes o objetivo e a meta, o sonho, é só uma parte da sua jornada. Deus tem algo muito maior. E a gente nunca deve, porque às vezes o sonho da pessoa é ter um fogão novo, uma geladeira nova, é ter uma casa com piso, né? É ter um carro melhor, é reformar a casa, pagar a faculdade do filho. Então, eu acredito que a vida é feita disso. Quando a gente sai do sobreviver, a gente pode e a gente honra tudo que veio antes. Por que eu falo tanto de honrar, de honrar, de honrar, de honrar? Porque se você não for capaz de honrar o pai e a mãe, o sacrifício que os seus ancestrais fizeram, se você acha que dinheiro, você não valoriza dinheiro, se você desonra o dinheiro,
se você desonra a sua saúde, se você desonra essas coisas, você nunca vai ser digno de viver uma vida feliz. É pesado isso, eu sei que é pesado. Eu já vivi assim, porque eu não valorizava, eu não reconhecia. Eu dizia que eu era humilde, mas no fundo, eu não tinha essa consciência. Eu não tinha consciência que a bisavó tinha morrido querendo comer um boi, uma carne de boi, que o meu tio tinha morrido como indigente. Eu só olhava para a minha dor, eu só olhava para o meu umbigo. Então, me faltou isso, me faltou aquilo. Minha mãe me levou no dentista. Gente, hoje eu agradeci tanto a Deus, vocês não têm noção. Eu estou com vontade de chorar de alegria. Porque quando eu fui no dentista a primeira vez... Oi, Davi! É o Davi? Coisa linda! Lindeza! Hoje eu agradeci porque a primeira vez que eu fui no dentista, gente, foi aos 16 anos para arrancar o dente. Aquilo eu chorei. Chorei com 15 anos. Eu chorei. Falei, gente, isso é porque eu sou pobre. Olha a minha cabeça. Isso é porque minha mãe era pobre. Mas não tinha nada a ver com ser pobre, gente. Porque tem gente que é pobre, mas cuida dos dentes. Não tinha a ver com ser pobre. Tinha a ver com outras coisas. Mas eu colocava a conta na pobreza. Meu pai batia na minha mãe, batia na gente. Era a pobreza que levava ele a beber. Não tinha nada a ver, ele tinha um problema com o alcoolismo. Então, às vezes, a gente está olhando para uma situação, contando uma história e trazendo um reforço de problema que não tem a ver com aquilo. E aí, ao invés de eu ficar feliz que eu tinha todos os outros dentes, só fui arrancar um, entendeu? Eu estava lá triste da minha vida, porque então foi assim, eu sofri muito por contar essas histórias. E foi importante para mim sofrer, porque eu desenvolvi essa personalidade, né? Eu desenvolvi essa pessoa que pode ajudar. Então, hoje eu posso falar com amor. Para de contar história triste. Cresce, minha filha. Olha o que você tem. Então, hoje eu posso falar porque eu estou falando. Eu estou falando o que eu já falei para mim. E aí, hoje eu terminei um tratamento, né? Dentária. Ai, todos os meus dentes na minha boca. Eu que sorri e mostro todos, então é isso. Eu queria dividir para você esse sonho conquistado, né? Que era ter os meus... Eu vi aquelas fotos de atrizes lá que mostravam os dentes, todo, aqueles dentes bonitos, e falava, um dia eu vou ter os seus dentes tudo assim. E graças a Deus, Deus me deu uma estrutura boa. A maioria dos meus dentes são meus mesmo, eu não tenho implante na boca. E tem uma outra coisa, né? Coroa de porcelana, essas coisas assim. Mas e aí falo, meu Deus, Deus deu o que eu precisava, porque se isso era importante, ele deu a estrutura. Então, aquilo que é importante, ele vai te dar. Se você fizer a sua parte, se você não for ingrato, se você trabalhar dia após dia para crescer em consciência, para se tornar melhor, para abrir mão do medo, para seguir teu coração, para se relacionar melhor com as pessoas, com ele, com as suas dificuldades, seus desafios, você vai avançar e você vai crescer. Eu também não posso aqui, Alva. Eu não posso. Peraí. Lá vai, hein? Aê! Gratidão enorme, gratidão enorme. Mantenham as atividades, lista de gratidão, falar no espelho, declarar o que você merece, o que você vai realizar. E o mantra, quem eu fui, quem eu sou, quem eu serei, começa agora, quem eu fui, quem eu for. Acorda com esse mantra na cabeça, grave esse mantra aí para você começar a sua vida nova do jeito que você quer e merece. Tá? Amo vocês. Amanhã 6h30. Quero ver quem vai estar comigo 6h30, tá? Quero ver, tá bom? Tá bom, amanhã eu vou. Beijo. Beijo, tchau.